Kelvin Martin grew up to be affiliated to a gang and was known to ferociously attack and rob people mostly of their cash regardless of how much they were carrying at that time. He has been arrested countless times and later released. The name, 50 Cent, according to some was given to him due to the brutal force he applied when robbing people of their money and other valuables. Another story revealed he got the nickname when he decided to enter a game of dice with just 50 cents stake and eventually won $500. Another school of thought believes he got the nickname 50 Cent because of his physical small stature, as he weighed only 120 pounds and was only 5'2" tall. Como é que é, família boa? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. No vídeo de hoje iremos falar de Kelvin Martin, conhecido como 50 Cent original. Se tu faz esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Kelvin Darnell Martin nasceu no dia 24 de julho do ano de 1964 no Bronx, em Nova York. O apelido dele de infância era Lil Shaft. Quando o boy tinha 8 anos de idade, os pais dele separaram-se e, de acordo com os membros da família dele, a mãe dele colocou um bilhete na jaqueta dele, colocou no autocarro e mandou para viver com a avó dele. Na adolescência, o boy trocou várias vezes de casa até que deixou o Bronx permanentemente e se mudou para um bairro no Brooklyn. Chegando lá, o mano morou no prédio 11H na zona de Monument Walk da Raymond nos Project Ingersoll House. Pouco tempo depois dele se instalar, o boy foi chamado por uns membros da família dele para fazer parte da religião muçulmana e nisso ela adotou o nome de Shah Mac. Ele tinha meio que esse hábito de adotar nomes conforme se introduzia em algo. Só que chegou o momento que ele surtou da cabeça e começou a fazer muita parada errada. E nisso, devido às cenas que ele fazia ainda muito novo, o boy foi enviado para a atenção juvenil em Rikers Island e foi na prisão onde ele conheceu vários bandidos, inclusive um traficante de droga das antigas conhecido como Jimmy Henchman Rosemont, o mano que colava com The Game, esse mesmo mano que hoje cumpre 2 sentenças de prisão perpétua por matar um afiliado de 50 Cent chamado de Lowell Lodi Mac Fletcher. Esse Henchman matou Mac porque alguns dias atrás, membros da banca de 50 Cent haviam atentado contra a vida do filho dele, então em sede de vingança, o boy cometeu esse crime e isso dá até para contar em outro vídeo. Após sair da detenção, Martin, ou 50 Cent como quiserem chamar, entrou para uma gangue de rua chamada de Fort Greene Supreme Team e foi por volta dessa altura que Martin recebeu o apelido de 50 Cent. Até os dias de hoje há muitas dúvidas de como esse nome foi lhe atribuído. Uns dizem que era pela ganância dele porque o boy roubava qualquer pessoa mesmo que fosse simplesmente para tirar moedas. Outros dizem que o nome foi lhe atribuído porque ele uma vez participou em um jogo de dados com apenas 50 cêntimos e com apenas essa quantia o mano ganhou $500. E outros dizem ainda que o nome era por causa do tamanho dele, mas seja como for, esse é simplesmente o 50 Cent original. Cent era conhecido por todos por estar sempre armado com 2 armas que ele era apaixonado, uma 45 Colt, aquelas bem antigas, e uma 357 Magnum, também bem old school. Martin nunca curtiu dessa cena de traficar drogas. Segundo ele, era uma perda de tempo, mesmo que naquela altura o preço da droga era muito alta, e lembrando que era do tempo que o crack estava a começar a se expandir. O que ele gostava realmente era de cometer roubos, e nisso ele era realmente bom. O boy corria para caralho e dificilmente alguém o conseguiria pegar. Com apenas 18 e 19 anos, o boy se juntou a um grupo de ladrões chamado de Brooklyn Zoo. Os manos eram simplesmente os ladrões implacáveis. Eles roubavam lojinhas de bebidas, centros comerciais, puxavam correntes de ouro das velhinhas, iam até os balneários dos jogadores de esgrima roubar telemóveis, dinheiro, carteiras, iam em várias discotecas em Miami só para roubar, entravam em circuitos de patinagem, roubavam tudo que viam. Os manos faziam simplesmente aquilo por gosto e eles faziam aquilo de uma forma foda que se roubar fosse uma profissão, eles seriam trabalhadores de honra. Martin conseguia tirar alguma parada do bolso sem sentir nada, parecia até bruxaria. Era por isso que muitos evitavam estar perto dele. Houve uma vez que ele pagou para assistir o concerto de um cantor bem estourado na época chamado de Rick James, só para poder roubar o pessoal lá dentro. Ele já fazia logo os cálculos, por exemplo. Imagina que o bilhete era $50. Ele tinha que sair de lá com um lucro maior de $50. Era tudo, mas tudo bem pensado. O mano começou a ganhar fama de verdade quando começou a roubar celebridades. Teve uma vez que ele roubou uns membros de um grupo de rap antigo chamado de Wodini e um rapper chamado de J. Smith. Martin abordou Smith em um parque de estacionamento de um restaurante chamado de White Castle, no Brooklyn, e roubou a corrente dele de ouro maciço, mas claramente com arma na mão porque Smith também era um gangsta da pesada. Martin e o bando dele estavam tão conhecidos na área que o people evitava andar com coisas caras na rua. Houve uma vez que ele esbarrou com a tripulação do conhecido J Master J, um produtor e DJ, o boy que deu oportunidade para 50 Cent no início da carreira. E só para lembrar que esse J já morreu após ser baleado no próprio estúdio. Martin e a tripulação dele, os Brooklyn Zoo, esbarraram com a tripulação de J e nisso houve uma troca de tiros. Mano não tinha uma boa relação com rappers devido a ser o ladrão que era. O boy não tinha dó de ninguém. Um dos poucos rappers que ele se dava era Eric
Eric Barrier, da dupla Eric B e Hakim. Os dois se conheceram em 86 e criaram ali uma amizade muito foda. Devido ao sentimento que os dois tinham um pelo outro, Eric B chamou Martin para fazer parte do Spanian Full, o grupo que ele era dono, e esse grupo tinha tanto rappers como vários criminosos. Apesar que na altura ele também tinha muito gosto em roubar rappers, os alvos deles principais eram os traficantes de drogas. O mano conseguia descobrir onde era o esconderijo, ia lá e roubava toda a droga e o dinheiro. O boy era completamente maluco. Chegou um momento que ele decidiu começar a cometer raptos e extorsão. Martin oferecia proteção contra roubos, violência, vandalismo a vários proprietários de lojas ali no Brooklyn e até mesmo a traficantes, e o que eles tinham que simplesmente fazer era pagar-lhe um valor mensal, e caso eles não aceitassem nesse mesmo dia, tinham a loja ou as drogas roubadas. Era por isso que raramente alguém não aceitaria. Com o dinheiro que o boy fazia, ele decidiu comprar um Volkswagen Gera Gold, daqueles bem antigos que naquela altura era ostentação. Devido ao facto de ele roubar com a cara destapada, o mano começou a ganhar vários inimigos. Para além de ele ter sido esfaqueado inúmeras vezes, disse que Martin havia sido baleado umas 24 vezes em 9 situações diferentes. Embora nunca tenha sido acusado de homicídio, fala-se que Martin matou mais de 30 pessoas. Eu, por um lado, eu acredito, visto que naquela altura os policiais não tinham assim tanta tecnologia, por isso vários homicídios na época ficavam em branco. Segundo dizem nas ruas, Martin foi chamado para entrar para o exército. Entrando lá, o boy nem ficou por muito tempo e foi mandado embora. Agora adivinhem por quê? O mano simplesmente roubou lá dentro. Assim que saiu do exército e em regresso a Nova York, ele mudou-se para o apartamento da namorada dele nos projetos habitacionais em Crown Heights, no Brooklyn. Pouco tempo depois dessa mudança, o boy foi baleado no Halb Square Mall, uma área lá no Brooklyn, e a partir desse dia, Martin começou a usar colete balístico. Mas apesar de usar constantemente o colete, o mano foi morto no dia 20 de outubro do ano de 1987 nas escadas do apartamento da namorada dele após ser baleado. O boy morreu depois de 4 dias devido a uma hemorragia no King's Country Hospital. Um associado dele chamado de Julio M. Acevedo foi condenado mais tarde pelo assassinato de Martin a pena mínima de 8 anos de prisão pelo homicídio. Esse boy disse mais tarde ao tribunal que matou Martin porque estava a ser pressionado por uns inimigos de Martin que haviam raptado um familiar dele, e segundo Acevedo, se ele não matasse, esses manos iriam atrás dele e da família dele. Então, devido à pressão que estava a sentir, cometeu o crime. Na altura que apagou Martin, o boy tinha apenas 18 anos. O mano combinou com Martin para sair em 22 horas, então Acevedo foi até a casa da namorada de Martin, e nesse dia Martin não estava a usar colete balístico porque ele sentia-se seguro com Acevedo. Então, ao deixar do prédio, Acevedo puxa a arma e dispara várias vezes contra Martin, e dizem que Martin, ao cair no chão, após ser alvejado, olhou para o Acevedo com uma cara que dizia: "Por que fizeste isso?" Martin foi encontrado caído no 7º andar, a sangrar da cabeça, pescoço e estômago. O apartamento da namorada e onde ele vivia era o 13º, então como veem, os dois ainda desceram 6 andares. Apesar de todo o money que Martin fez devido aos roubos, a única coisa que ele deixou para a família foram os dentes de ouro. Segundo membros da família, os cofres onde ele guardava joias e dinheiro, após ele morrer, foi revirado por, com certeza, a algum membro que colava com ele, porque mais ninguém sabia onde ele guardava. De acordo com a prática comum na altura para os nova-iorquinos que não podiam pagar o enterro local, os corpos eram enviados para outras zonas. Então o corpo de Martin foi enviado de Brooklyn para Staten Island e foi enterrado numa vala comum juntamente com outras 4 pessoas. Inicialmente, Acevedo foi condenado por homicídio culposo, mas a condenação dele foi anulada quando uma testemunha confirmou que ele foi coagido a matar Martin. Então, ele pegou uma condenação por homicídio involuntário. Acevedo foi solto em 1997 e 12 dias depois ele foi preso de novo devido a um roubo. Nisso ele foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. Depois de ser solto, o mano tirou a vida de um casal e a moça de 21 anos estava grávida, isso no ano de 2013. Segundo o que os jornais disseram na época, o casal estava a ir para um hospital lá no Brooklyn em um carro, quando o carro de Acevedo embateu neles, matando os dois na hora. Por causa disso, o boy foi condenado à prisão perpétua, e o que agravou ainda mais a situação é que após ele bater, ainda fugiu sem prestar auxílio. O carro do jovem casal ficou nesse estado bem machucado e só de ver dá para sentir a pressão da batida. O espírito de Martin parece que entrou no boy. Após ele tirar a vida de Martin, tudo começou a correr mal na vida dele, o que é bem estranho, e eu acredito muito nessas paradas de energia. Durante o tempo nas ruas, fala-se que Martin serviu como mentor do gangster do Brooklyn, conhecido como Calvin Klein. Após a morte de Martin, Curtis Jackson, que é o 50 Cent que todos vocês conhecem, adotou esse nome para meio que homenagear Martin, e aquele nome realmente tinha muito peso nas ruas. Martin foi enterrado em uma campa normal, mas de acordo com o membro da família dele, 50 Cent ofereceu-se para financiar uma como sinal de respeito e gratidão pelo legado dele, mas a família de Martin alega que 50 Cent mais tarde acabou por não cumprir a promessa. O monumento único de granito vermelho de $9.000 foi pago pelo velho amigo de Martin, James Jimmy Antman Rosemont. Martin ganhou reputação por andar depois de um roubo, e pelo que dizem, o mano nunca havia usado o carro para fugir da cena de um crime, por isso ele sempre será lembrado como o verdadeiro 50 Cent lá de New York. Yeah, let's go! Subscreve o canal,
subscreve e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Subscreve o canal e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo.